Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem. Estamos hoje mais uma vez aqui para tratar sobre direito civil. Desta feita, falar sobre direito civil 6, que é o nosso direito das sucessões, em especial aquele abraço para todos os meus alunos da Leão, quem mais esteja assistindo esse vídeo ou venha assistir aqui no nosso canal, beleza? Então vamos que vamos, bora que bora, tratar sobre alguns temas de Direito Civil 6, Direito das Sucessões. O nosso primeiro tema de hoje, pessoal, diz respeito exatamente à questão da aceitação e da renúncia da herança. Claro, quer dizer que para eu ser herdeiro, eu preciso aceitar, não é bem a condição de herdeiro que você vai aceitar. Você é herdeiro de toda forma. O que você vai poder aceitar ou não, na verdade, é a transmissão do conteúdo patrimonial a ser sucedido. Assim sendo, nós temos exatamente, conceitualmente, por aceitação, o ato jurídico formal pelo qual o herdeiro manifesta, expressa ou tacitamente o seu interesse em amealhar, em receber conteúdo patrimonial a título causa mortis. Ou seja, quando eu sou herdeiro e tenho o direito de herdar, a minha manifestação desta aceitação se dá exatamente como forma de aceitação da herança. Por sua vez, como eu já adiantei, inclusive por ocasião do conceito, a renúncia ela pode ser, a aceitação ela pode ser expressa quando há aquela manifestação formal por escrito ou mesmo em audiência, declaração pública ou escrito particular ou manifestação em audiência, de que ele tem interesse, que ele se interessa pelo recebimento daquele valor. Já a tácita é resultado exatamente de uma condição omissiva, por exemplo, do herdeiro. Ele não chega a declarar expressamente que está aceitando ou que aceita aquele quantitativo de bem, mas ele, por exemplo, pratica atos inerentes à herança, por exemplo, fornecimento de informações ou mesmo fornecimento de dados dentro do processo. E, por último, nós temos exatamente a chamada aceitação presumida. E esta presunção, ela vem exatamente da questão do quem cala consente. Nesse caso, se o herdeiro é instado, é notificado a se manifestar como interessado na herança e não o faz, presume-se dessa forma que o mesmo está aceitando aquela herança, mesmo que ele não informe, mesmo que ele não declare expressamente ou que ele pratique atos que cheguem à aceitação tácita, ele vai estar sendo habilitado como herdeiro quando ele se omite a recusar, ou seja, a aceitação presumida, ela vem exatamente da omissão deste herdeiro em fomentar, em declarar que não tem direito à herança. A aceitação, galera, se caracteriza exatamente por ser um negócio jurídico unilateral, porque somente aquele beneficiário, somente aquele herdeiro pode manifestar a sua aceitação, mesmo que nas formas presumidas tácita, só pode decorrer da condição do ato próprio dele. E também é um ato de aceitação, ele é indivisível. Indivisível por quê? Porque eu não posso fazer renúncia parcial nem aceitação parcial. Como assim, Cláudio? Eu só quero aceitar a herança quanto a determinado patrimônio imóvel, sendo que os bens móveis eu não quero. E aí ele não pode, evidentemente, praticar esse ato de forma divisada, de forma distinta para um patrimônio e para outro não, ou seja, ele não pode aceitar parcialmente. Por isso se diz que a aceitação é um ato indivisível. Outra característica bastante comentada na doutrina é exatamente o fato da aceitação ela ser irretratável. Ele não pode
não pode ser desfeito. Uma vez aceita, aquele patrimônio ele vai se imiscuir, ele vai integrar o patrimônio do herdeiro. Cláudio, mas por que alguém precisaria se arrepender de aceitar uma herança? Muitas vezes, por dolo ou por má fé, um herdeiro ele não quer que determinado patrimônio adentre o seu patrimônio, exatamente porque tem débitos com credores, por exemplo, e ele não quer aquela herança deixando que outra pessoa receba para depois lhe repassar ou ele usufruir de forma indireta, exatamente para prejudicar, para lesar os seus credores. Esse é um exemplo claro e evidente de que a aceitação, uma vez formalizada, o aceitante, o herdeiro, ele não pode voltar atrás. Por essas razões, vocês vão ver que a renúncia ela é muito mais gravosa, ela é muito mais significativa do que a aceitação. A aceitação, se o sujeito praticamente não fizer nada, ele ainda estará aceitando aquele patrimônio. Já a renúncia, galera, ela é revestida de uma série de requisitos a mais do que a aceitação. Vocês vão ver, por exemplo, que a renúncia da herança constitui exatamente um ato unilateral pelo qual o herdeiro declara expressamente não ter interesse em receber aquele conteúdo patrimonial a ser sucedido. E vocês vão ver que ela é dotada especificamente de questões de também indivisibilidade, também unilateralidade, só pode ser feito pelo próprio herdeiro, e desta feita também em aspecto expresso. Por quê? Se a aceitação pode, por suas vezes, ser de forma presumida, de forma tácita, já aqui a renúncia de forma alguma é aceita de forma presumida. E falando nem tácita, tem que ser absolutamente expressa, tanto que ela deve se dar por instrumento público. Além disso, também pode ser por termo público ou por termo de audiência. Ele declara que está renunciando, por exemplo, em uma audiência perante o juiz ou perante quem tem a capacidade de outorgar, de dar aspecto público àquele ato praticado pelo renunciante. Então lembrem-se que a renúncia, tal qual a aceitação, ele é indivisível, mas não pode ser nem de forma tácita, nem de forma presumida. A renúncia, como eu tenho falado, ele é um ato jurídico mais solene e por isso mesmo está adstrito a todos os atos, a todos os requisitos inerentes à capacidade para o ato civil, ou seja, precisa ter uma pessoa capaz, não pode ser um interdito ou um menor para realizar a renúncia, precisa observar todos os critérios quanto à forma de lei, ou seja, tem que ser pública ou de forma publicizada, e também não pode ser realizada sob condição ou termo, ou seja, não se pode instituir para a renúncia algum tipo de vantagem ou algum tipo de benefício adverso daquela renúncia. Como vocês já sabem, vocês bem lembram, nós temos a questão das condicionantes ou das obrigações condicionais e obrigações a termo, e é exatamente aquele mesmo caso. Esta renúncia ela não pode depender de fato futuro e certo ou de fato futuro e incerto, beleza? Quanto às suas modalidades, nós temos o destaque para duas modalidades, que é a chamada renúncia abdicativa. A renúncia abdicativa, galera, ela tem tudo a ver com abrir mão. Portanto, ela diz uma renúncia própria, uma renúncia adequada ao próprio interesse do instituto de renúncia. Ou seja, o renunciante ele abre mão daquela renúncia, fazendo com que esse patrimônio ele siga para os herdeiros, os demais herdeiros da sua linha que vão ter acrescido ao seu patrimônio aquele quantitativo. A outra modalidade da renúncia é a chamada renúncia translativa, ou translativa, melhor dizendo. Translativa por quê?
porque ela visa uma transferência dessa propriedade, ou seja, o renunciante ele renuncia em favor ou em benefício de alguém, como se fosse, na verdade, uma cessão. Detalhe importante da gente pensar nessa renúncia é exatamente o fato de que a renúncia translativa ela se equivale a dois atos jurídicos. Primeiro, o herdeiro próprio recebe e o seu ato transfere por renúncia translativa para uma terceira pessoa. E aí nós vamos ter, diga-se de passagem, a incidência de dois tributos. O tributo de transmissão causa-mortes, que é aquele que se instaura face à abertura da sucessão, e um de causa inter vivos, ou seja, para aquelas pessoas que, para aquela pessoa, na verdade, ou pessoas que estão recebendo através do ato de renúncia translativa. Beleza? Importante mencionar isso, porque dentro do inventário isso vai ter um efeito prático tributário financeiro muito significativo. E a gente precisa estar atento, alerta para esta condição. Igualmente a aceitação, a renúncia ela também é irrevogável, ou seja, ela não é passível de ser revogada, ou seja, de desistir daquela renúncia formalizada. Tanto que, uma vez formalizada esta renúncia, ela atinge inclusive os descendentes do renunciante, ou seja, os descendentes desse renunciante eles ficam prejudicados no seu direito de herança daquele quantitativo, daquela herança, melhor dizendo, renunciada. Mais do que isso, galera, vale a pena a gente lembrar que, obviamente, embora seja irrevogável, a renúncia ela é anulável, desde que feita sem o atendimento dos requisitos para os negócios jurídicos, assim como também se for feita com prejuízo a terceiros, ou seja, quando esta renúncia ela vise lesar direito de terceiro, por exemplo, de credores que ficarão prejudicados quanto ao seu direito de cobrança de algum valor daquele devedor. Beleza? Outro tema bem interessante que tem inclusive a ver com a nossa renúncia translativa é o que se chama de cessão. Cessão do direito de herança. Acho que todos vocês já ouviram falar nisso. Cessão do direito de herança, galera, nada mais é exatamente do que a substituição do elemento subjetivo, ou seja, do elemento do sujeito do herdeiro. Claro, ele pode fazer isso? Sim, ele pode fazer. E essa cessão, ela tanto pode ser em favor de algum dos outros herdeiros, ou mesmo perante terceiro. Também pode ser feita de forma gratuita ou de forma onerosa. Como assim onerosa, Cláudio? Desde que eu faça uma cessão mediante pagamento, mediante desembolso. Mas é interessante a gente lembrar que a cessão do direito hereditário ela não pode recair, ela não pode incidir sobre bem certo e determinado do monte da herança. Isso é o que prevê lá o artigo 1793, porque não se pode ceder bem determinado, ora, pois, senão, em razão exatamente da formação do condomínio ideal sucessório. Se eu tenho um condomínio ideal, evidentemente que eu não sei qual dos bens ou quanto daqueles bens vai tocar para mim. Eu só vou saber isso por ocasião, evidentemente, da partilha. Até lá, o herdeiro ele cede, na verdade, a sua condição de sucessor. Obviamente que de forma integral, mas ele não pode ceder um bem certo e determinado em favor de outra pessoa, seja ele herdeiro ou não. É importante guisar exatamente que, nesse aspecto, o cedente, se ele fizer cessão de bem certo e determinado, essa cessão é passível de anulação e pode, inclusive, gerar danos materiais que será de responsabilidade do próprio cedente e não do espólio, beleza? Então a gente tem que ficar atento para a questão da cessão, porque ela é um movimento importante
dentro do direito sucessório que necessariamente precisa ser feito por instrumento público, ou seja, um termo de cessão tem que ser público, tem que ser lavrado em cartório, para que tenha sua validade formal e também, obviamente, está vinculada à capacidade dos atos praticados às relações de negócio jurídico, ou seja, a pessoa tem que ter capacidade, tem que estar em plena faculdade de suas condições mentais, etc, para ele poder fazer essa cessão. Além disso, observar a forma pública e, por último, fazer a cessão de forma genérica, da sua condição de herdeiro, e não de bem certo e determinado. Vale mencionar que nós temos, evidentemente, a possibilidade de fazer a cessão com todos os requisitos de capacidade jurídica, etc, e que essa cessão tem que ser feita somente após a abertura da sucessão, ou seja, antes de estarem mortos os meus ascendentes, por exemplo, eu não posso fazer a cessão do direito de herança deles, ou seja, eu como herdeiro deles só posso fazer a cessão daquele direito depois que eles vierem a falecer, porque existe a dicção latina que diz vivent nullis hereditalis, ou seja, não há herança de pessoa viva, não é permitido a herança ou a transmissão ou a cessão patrimonial de bens de pessoa viva com causa mortis. O último tema que nós vamos abordar na nossa aula de hoje exatamente diz respeito à chamada exclusão do herdeiro, ou exclusão hereditária. Essa exclusão hereditária, pessoal, existem duas modalidades de exclusão, que são duas modalidades distintas que às vezes as pessoas confundem. A primeira modalidade de exclusão é a chamada exclusão por indignidade, prevista lá no artigo 1814 do Código Civil, que prevê e tem a seguinte redação: são excluídos da sucessão os herdeiros legítimos ou legatários, 1. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa contra a pessoa cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, ou seja, o cônjuge do seu sucessor, de quem ela é sucessora, companheiro ascendente ou descendente. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou do seu cônjuge ou do seu companheiro. Que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. E aí nós temos as três causas de exclusão por indignidade. A primeira delas está prevista no inciso 1º do artigo 1814 e fala exatamente nos atos de violência consumados ou tentados contra a pessoa a quem se teria a sucessão, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente dessa pessoa. Por exemplo, um caso muito famoso a esse respeito é o caso de Susana Richthofen. Susana Richthofen planejou e participou do homicídio dos seus pais, pessoa de quem ela iria herdar. Portanto, ela sofre, a partir desse ato, uma sanção civil, e é exatamente isso que a exclusão é. Ela é uma sanção civil, tem natureza civil e não de natureza penal. Ela tem autonomia, ou seja, ela vai decorrer de um processo civil de exclusão de herdeiro. É essa a ação própria que vai culminar com a sentença dizendo: olha, efetivamente houve o praticado o ato por Susana Richthofen e essa está excluída do seu direito de herança, ou seja, ela não vai mais herdar dos seus ascendentes, falecidos inclusive por ato dela. Esse mesmo ato se estende ao companheiro, ou ascendente ou descendente da pessoa a quem se pretendia herdar. Por exemplo, Susana, se ela matasse o seu irmão, filho dos seus pais,
também poderia ser objeto de exclusão, como também os seus avós e por aí vai. O segundo motivo, galera, tem um viés de uma conotação, na verdade, de lesão à honra daquele a quem iria se herdar. E eu estava exatamente baixando aqui o inciso 2º do artigo 1814, que diz: que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorrerem em um crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Assim sendo, por exemplo, os crimes contra honras, tão já vistos como calúnia, difamação, etc., etc., perpetrados contra o autor da herança, eles geram também a exclusão da herança. E o terceiro inciso diz respeito exatamente à questão da liberdade de testar, ou seja, quando há uma violação quanto à liberdade de testar do autor da herança. Por exemplo, eu venho a coagir o meu pai a fazer um testamento que me beneficie de todo o seu patrimônio, de toda a parte disponível do seu patrimônio. E isso não só vai gerar a nulidade do testamento, como também vai me excluir da sucessão legítima ou testamentária que porventura fosse válida. Vamos dizer que ele não tivesse outro testamento e eu iria herdar normalmente da forma legítima desse meu ascendente. Mas por razão dessa violação que está previsto no inciso 3º do artigo 1814, eu vou deixar de herdar. Veja só o que é que diz o artigo: que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Ou seja, praticando determinado herdeiro este ato de violência que leve o meu ascendente a erro na hora de testar ou fraudar esse testamento, essa disposição, também vai gerar a exclusão por indignidade. Olha só, claro, você me disse que vai ter que ter uma ação para gerar essa indignidade, não é isso? Sim, exatamente isso. E quem vai mover essa ação? Qualquer das pessoas interessadas, ou seja, qualquer dos herdeiros, eles têm legitimidade para promover essa ação. Seja o próprio autor da herança, no caso que tenha ficado vivo, seja os demais herdeiros ou interessados, caso este tenha falecido. Ou seja, se não tiver mais o irmão, enfim, outro herdeiro, qualquer um das linhas descendentes ou ascendente poderá promover esta ação. Poderá intentar esta ação de exclusão de herdeiro. E mais, a partir de 2017, pela Lei 13.532, foi otorgada legitimidade ao Ministério Público também para promover essa ação de exclusão, desde que seja fundada no inciso 1º do artigo 1814, ou seja, por homicídio, por tentativa de homicídio ou homicídio praticado em face do autor da herança. Nesses casos, do inciso 1º, o próprio Ministério Público pode entrar com a ação. Vamos dizer lá no caso, Suzana Richthofen mais uma vez deixou um irmão e também matou os pais, não tinha mais ascendentes, etc. Digamos que o irmão, com medo, não entrasse com a ação para a exclusão da herança. Neste caso, o Ministério Público ele pode, evidentemente, demandar, isso desde 2007, você vê que originariamente o Código não previa, mas desde 2007 o próprio Ministério Público pode demandar na esfera civil a exclusão do herdeiro que tenha tentado contra a vida dos seus ascendentes, do autor da herança, no caso Suzana Richthofen, dos seus pais. Dessa forma, galera, esse exercício ele também não é ad eternum, ele precisa ser praticado num prazo de até 4 anos após a abertura da sucessão, ou seja, abriu-se a sucessão, terá 4 anos para demandar essa exclusão, conforme prevê lá o artigo 1815 do nosso Código Civil.
Pois bem, Cláudio, eu já vi aí a indignidade, mas você falou que tinha outro tipo de exclusão. Sim, e aí eu me refiro exatamente à chamada deserdação. A deserdação, por sua vez, é uma forma de exclusão da herança, mas não vinculada à normatização legislativa, ou seja, não é decorrente da lei, ela não decorre diretamente da lei, óbvio que ela é prevista em lei, mas ela decorre da vontade do testador, ou seja, da vontade do autor da herança, que o faz através de testamento. Ou seja, o autor da herança ele já deixa declarado em vida, quando ele faz o seu testamento, as razões e as causas para a não herança daquele seu herdeiro, especialmente os herdeiros necessários, ou seja, lá no artigo 1961 diz: os herdeiros necessários podem ser privados da sua legítima ou deserdados, em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Cláudio, mas por que os herdeiros necessários? Vocês lembram que os herdeiros necessários é exatamente para quem é direcionada a reserva legal. E assim mesmo, exatamente por isso, é que os herdeiros necessários eles podem ser excluídos a partir dessa disposição testamentária de deserdação. Por sua vez, o artigo 1962 fala: além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a desertação dos descendentes por seus ascendentes, ou seja, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou padrasto, desamparo do ascendente ou em alienação mental ou grave enfermidade. Ou seja, além das causas que a gente já pré-mencionou lá no artigo 1814, contra a vida, tentada ou consumada, crime contra a honra, crime contra a liberdade de testar, todas esses fatos relacionados no artigo 1962, eles autorizam também a deserdação do herdeiro. Além das causas enunciadas no artigo 814, já li o artigo 1963, além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes, ou seja, os descendentes deserdam também os ascendentes. Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou companheiro do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta, ou seja, com como é que eu posso falar? O companheiro ou cônjuge dos filhos ou netos da pessoa a ser deserdada. Desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Assim, vocês veem que as principais diferenças são enunciativas. Primeiro, da forma como institui, porque precisa que seja feito através de testamento. Segundo, dizem respeito aos herdeiros necessários, e aí me refiro exatamente à deserdação. Já nos herdeiros, na exclusão por indignidade, pode ser para todos os herdeiros. Já na deserdação, somente para os herdeiros necessários. Dessa forma, vocês vão ver o quê? Cláudio, mas por que na deserdação somente com os herdeiros necessários? Porque com os demais, por exemplo, com os irmãos que não são herdeiros necessários, basta que o autor da herança ele faça um testamento destinando aquele patrimônio integralmente para quem que ele queira que herde. Ou seja, ele consegue excluir da sua herança não através da deserdação, mas sim pelo simples fato de poder fazer um testamento e ele retira os herdeiros não necessários. Claro, quer dizer que é só deixar em testamento dizendo que exclui, está excluído? Não. O testamento ele é uma peça declaratória que vai demonstrar o interesse do autor da herança pela exclusão, ou seja, vai inclusive declinar quais os fatos, qual o fundamento ele utiliza para aquela exclusão. Mas precisa, evidentemente, de uma ação judicial que vai fomentar, que vai
como é que eu posso dizer, que vai efetivar essa exclusão que ele fez através do testamento. Ou seja, o testamento, quando ele é levado a cumprimento, também se promove pelos interessados, também no prazo de 4 anos aberta a sucessão, a exclusão por deserdação dos herdeiros necessários. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vamos encerrar por aqui para não ficar muito longo. Até um próximo encontro e tchau, obrigado.